Neste problema, nós temos um cilindro que apresenta a área de seção transversal A, contém água líquida com massa específica ρ e altera a altura H. O cilindro apresenta uma pressão inferior que pode ser movido pela ação do ar comprimido, como mostra a figura aqui abaixo. Ele pede, então, para a gente deduzir uma equação para a pressão no fluido do ar em função desse H, né? Esse Hzinho aqui, ó, H minúsculo, ok? Primeiro ponto que nós temos que considerar aqui, né, que a imagem não demonstra bem, é que a gente tem aqui um pistão de massa desprezível, né? Então aqui, esse pistãozinho aqui não tem uma massa considerável e nem uma espessura, né? Ele é muito fininho, então nós vamos desconsiderar ele. Porque evidentemente nessa figura isso não é claro, mas nós vamos ter que desconsiderar para gente, que a gente não tem informação da massa e nem da espessura desse pistão, ok? Bom, a gente sabe então que a relação entre essa pressão deste ponto aqui e essa pressão deste ponto aqui, aqui a gente tem então a nossa pressão atmosférica, pode ser escrita da seguinte forma, né? Essa pressão inferior aqui eu vou chamar então de PF, né? De pressão no fundo, né? Então, essa pressão no fundo aqui ela é maior do que a pressão lá de cima, né? A pressão do fundo menos a pressão atmosférica vai ser igual a ρ da água, G, vezes essa diferença de altura aqui, ok? Que no nosso caso vai ser este H menos este Hzinho, se essa espessura desse pistão aqui puder ser desprezível, né? Então, H menos Hzinho. Okay? Essa é a distância aí de água que a gente tem. Bom, ele quer saber então qual é a pressão que deve ser impulsionada pelo ar. Como a gente está falando nesse caso, que a gente tem uma massa desprezível dentro do pistão, né? Para mim empurrar eu preciso ter então aqui uma pressão exatamente ligeiramente acima da pressão do fundo, correto? Nós já temos ela aqui nessa pressão, então eu posso colocá-la em evidência, né? E a pressão do fundo será então a pressão atmosférica mais ρ G H menos H. Ok? Bom, como é que a gente então representaria esse gráfico, né? Dessa pressão? Isso aqui então, nós temos ali, vamos desenhar aqui um gráfico que vai nos mostrar como que a pressão do ar vai variar quando esse Hzinho aumentar. Bom, quando a gente tem o H igual a zero, né? Então aqui o H igual a zero, eu tenho aqui, esse pistão vai estar encostado aqui no fundo, né, do cilindro, eu tenho a pressão grande, né? Então toda essa água aqui vai fazer força aqui no meu pistão. Então tem aqui este ponto aqui, ok? Bom, à medida que eu for levantando esse pistão, essa água aqui vai transbordando, né? Então a água vai sendo derramada e eu vou ter uma coluna de água aqui menor, fazendo uma menor pressão. No limite, quando o H é igual a H, Hzinho igual a Hzão, isso aqui vai me dar então zero, né? A minha pressão então será a própria pressão atmosférica, né? Então quando eu tenho um H aqui igual a Hzão, eu tenho aqui a minha pressão atmosférica. Bom, como que eu ligo esses dois pontos, né? Isso aqui é uma equação onde o H, a pressão varia simplesmente com H, né? Se eu separar essa equação aqui, né? Esse ρg Hzão é uma constante, P0 é uma constante, e o ρg Hzinho pode ser considerado como um AX, né? Então isso aqui é uma reta, né? Uma reta vai ligar aqui meus dois pontos. É assim que a gente tem, então, a pressão variando com essa altura H neste problema. Ok? Então, até o próximo vídeo.